Uma das lições que aprendemos na Bíblia é a necessidade de crer nas promessas de Deus e nele confiar. Existem mais de 7.000 promessas nas Escrituras e se quisermos ter uma significante vida de oração, nós precisamos basear as nossas orações nas promessas que Ele nos faz. E uma delas afirma que Deus fará justiça a seus filhos, ainda que os faça esperar. E aqui a pergunta é, faz alguma diferença insistir em nossas orações, mesmo quando aparentemente nós não somos atendidos? Nesse momento nós abordaremos algumas das razões para sermos perseverantes em nossas orações, no intuito de receber as promessas de Deus em nossa vida. Conectados com o céu, as promessas da oração. Esse é o título da mensagem de hoje. E agora começa mais um programa Viva aqui na TV Novo Tempo. Não vá embora. Hoje ele deseja ter uma experiência real com você. Olá você, boa noite. Há 2 semanas estamos juntos desenvolvendo uma série de mensagens intitulada Conectados com o Céu. Na primeira mensagem nós falamos sobre os 4 propósitos da oração. A dependência, a comunicação, súplica e cooperação. Na segunda mensagem nós buscamos na Bíblia a resposta para a seguinte pergunta: será que Deus ouve todas as orações? E uma das condições é que nós devemos crer que Deus nos responderá. Em outras palavras, precisamos ter fé. Você e eu precisamos crer. Fé, queridos, é a chave que abre as portas da conexão com o céu através da oração. Mas a pergunta que surge em muitos é a seguinte: como ter fé? Como acreditar em algo que não vejo nem sinto? Eu já ouvi mais do que uma vez pessoas dizerem: eu não consigo ter a fé que você tem. Até que eu gostaria, mas não tenho. Você quer ter fé? Ouça com atenção. O livro de Romanos apresenta onde devemos encontrar fé. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé genuína, todavia, não é a confiança, queridos, cega em algo destituído de evidências. Não. Em contrapartida, fé é a convicção sobre coisas que nós não podemos ver. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E esta convicção deve ser fundamentada sobre o conhecimento que vem da palavra de Deus. A mensagem sobre Jesus Cristo. E aqui nesse livro, do Gênesis ao Apocalipse, é aqui que nós encontramos o personagem central, Jesus Cristo. E é para termos nele a fé que nós precisamos e a maneira pela qual ele é apresentado. Portanto, nesse momento, nós vamos à palavra de Deus para aprender como melhor viver uma vida de fé em sua palavra e como esperar pelo cumprimento das promessas de Deus em nossa vida. E hoje o nosso texto principal está em Lucas, no capítulo 18, dos versos 1 a 8. E se você me permite, eu vou ler esses versos para você. Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Havia numa cidade certo juiz que não temia a Deus nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário, porque há algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Disse o Senhor: ouça o que diz o injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Essa é conhecida como a parábola do juiz injusto. É uma parábola, queridos, de contraste. Aqui o que Jesus quis apresentar é que Deus não é como aquele juiz que não atendia aquela pobre viúva.
A razão pela qual Cristo contou essa parábola está claramente atestada ali no primeiro verso. Jesus contou-lhes uma parábola sobre o quê? Sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Esse é o objetivo dessa história, dessa parábola. É isso que Jesus tinha em mente. Ore e não desanime. Olhe para cima. Confie em Deus. Não esmoreça. Não desanime. E essa história chega até mesmo a ser um pouco cômica, porque nela nós encontramos dois personagens num contraste extraordinário. Um juiz poderoso e uma viúva totalmente indefesa. Em suas parábolas, muitas vezes Jesus Cristo usava um forte contraste para apresentar o seu ponto, com o intuito de realmente chocar ali a sua audiência. No verso 2 nós encontramos a descrição do juiz. Havia numa cidade certo juiz que não temia a Deus nem respeitava o homem. Ele não dava a mínima para ninguém. Tinha um coração duro, era implacável com todos. Mas pela sua posição e autoridade, ele estava ali no alto da escala social daquele local. Já o outro personagem era uma pobre viúva. Havia também naquela mesma cidade certa viúva, que ia ter com ele o juiz, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Nós não sabemos qual era o problema específico daquela mulher, mas nós podemos saber muito bem quais eram os seus problemas em geral. Ela tinha pelo menos 3 graves problemas. Primeiro, naqueles dias e naquela cultura, as mulheres tinham pouquíssimos direitos. E um que não possuía era participar de qualquer forma direta de alguma corte ou julgamento. Somente um homem podia representá-las. E por ser mulher, se já era um problema, além disso, ela era viúva. E para complicar mais a situação, as viúvas não tinham qualquer direito legal. Isso significava estar no último plano ali da escala social. A palavra viúva, no original grego, significa literalmente esquecida, deixada vazia, como que uma cidade saqueada. E por último, era ela, muito provavelmente, uma pessoa muito pobre. Ela não tinha como pagar qualquer tipo de propina para ser aceita pelo sistema, que já naquela época atraía corrupção e ganância. Mas essa mulher não desistia tão facilmente. Ela tinha um problema e ela persistentemente buscava auxílio ali naquele juiz. Ele não atendia a mulher e ela continuava dia após dia ali na busca por justiça. Por algum tempo, diz o texto bíblico, não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça. E aqui nós podemos até mesmo imaginar os discípulos rindo ao escutar como que uma viúva, uma mulher, podia intimidar um juiz. Ela não tinha qualquer arma, apenas sua persistência. Ela continuava a aparecer no caminho daquele homem. Nós podemos imaginar que se fosse em nossos dias, toda vez que ele saia da garagem ali da sua casa para ir para o tribunal, lá estava ela com a plaquinha escrito justiça. No trabalho, ao abrir a porta do elevador, lá estava ela. Talvez na hora do almoço, ele podia ver ela pela janela ali, do outro lado da rua, com a plaquinha justiça. E de tanto ser perturbado, aquele juiz finalmente diz, como essa viúva continua me aborrecendo, eu vou dar sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me molestar até acabar comigo. Também no original grego, a palavra para molestar significa literalmente ficar com o olho roxo. Aquela mulher era tão insistente que o juiz ficou com medo de ser agredido fisicamente por ela. Mas não se esqueça, queridos, que aqui nós estamos falando da cultura do Oriente Médio há mais de 2000 anos, onde uma mulher agredir um homem era simplesmente impossível de se imaginar, quanto mais uma viúva agredir um juiz. Com certeza, os discípulos deram uma boa gargalhada ao ouvir essa parábola, que mais parecia uma piada da maneira pela qual Jesus Cristo estava apresentando. Será que o que Jesus está dizendo aqui nesse texto é que nós devemos incomodar a Deus com as nossas orações até Ele não aguentar mais e dizer, chega, não aguento mais, vou responder essa oração para me ver livre dessa situação? Não, de maneira alguma. O que Jesus queria dizer é exatamente o contrário. Essa parábola, repito, é uma parábola de comparação, por contraste. E aqui Jesus apresenta 3
fortes contrastes. O primeiro deles, o dever de orar em relação com não esmorecer. Segundo, a viúva em relação com o povo de Deus. E terceiro, o juiz injusto em relação com Deus. Em outras palavras, o que Jesus queria ensinar era o seguinte: se esse juiz, sem coração, decidiu ajudar aquela viúva, quanto mais podemos contar com Deus, que tanto nos ama, para ajudar-nos em momentos de dificuldades e lutas. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que Ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que Ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Queridos, o ponto principal dessa história é que Deus está ansioso para responder às nossas orações. Você não precisa mendigar, reclamar, entrar em desespero. O que Ele está dizendo nessa parábola é o seguinte: eu não sou como aquele juiz. E você não é como aquela viúva. Ao contrário, eu estou pronto para ouvir e atender o seu pedido. Não desanime, olhe para mim. Ore sem cessar. Mas aqui vem a pergunta: então por que eu devo ser persistente nas minhas orações? Qual a razão? Qual o motivo? Por que eu não vejo as respostas vindo imediatamente quando necessito? Existem, queridos, pelo menos 4 razões para sermos perseverantes nas nossas orações, mesmo quando não somos atendidos de maneira imediata. A primeira delas é que a perseverança na oração nos ensina, ouça com atenção, a focar nossa atenção em Deus. A oração perseverante não serve para lembrarmos a Deus da nossa situação, mas para nos lembrarmos onde está a força para vencer. Deus deseja que eu me lembre que somente dEle vem a resposta, somente dEle vem a solução para as minhas petições. Paulo afirma em sua carta aos Filipenses: e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Deus quer que nós entendamos que somente Ele pode suprir todas as nossas necessidades. Ele deseja que nós busquemos auxílio nele e não em nós mesmos. Quando precisamos orar por algo persistentemente, eu pergunto para você, onde nós focamos a nossa mente? Nós olhamos para Deus. A oração persistente, portanto, não é chantagem. Serve para que nós foquemos a nossa atenção naquele que é a única e verdadeira fonte de auxílio e conforto. Já perceberam quão fácil é para o ser humano buscar auxílio em todos os lugares para resolver os nossos problemas, menos em Deus? A gente busca ajuda com amigos, com a família, conselheiros, advogados. Nós buscamos ajuda com todos e quase que todas as vezes o homem deixa Deus de lado. No Salmo 105 nós encontramos: recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. E é exatamente isso que a perseverança na oração faz. Muitas vezes Deus faz com que nós esperemos pela resposta, para que foquemos nossa atenção nele. Além disso, a perseverança na oração nos ajuda a refinar nossos pedidos. A espera pela resposta às nossas preces nos ajuda a melhor entender o que realmente queremos e aquilo que precisamos. A maioria dos nossos pedidos não são específicos. A gente diz: Deus, abençoa a minha vida. Como é que você vai ficar sabendo se Ele respondeu ou não? Muitas vezes a bênção que você pede pode se tornar um problema para você. É isso que você quer? Você por acaso ora assim: Deus, me dá um monte de problemas? Claro que não. Só que se Deus concedesse tudo o que nós pedimos, certamente nós causaríamos muitos problemas na nossa vida e de outras pessoas. Portanto, você precisa ser específico em suas orações, não seja vago. E o tempo nos ajuda a que a gente possa refinar nossos pedidos. Será que é isso mesmo que eu preciso? Se aquilo que tanto queremos não nos leva a orar mais do que 1 ou 2 vezes por isso, será que realmente nós queremos receber ou precisamos dessa bênção? A espera muitas vezes não passa de um teste, é um processo de purificação e refinação. Ouçam só o que nós encontramos no livro de Zacarias: eu os purificarei como se purifica a prata e os refinarei como se refina o ouro. Aí eles orarão a mim e eu os atenderei. A espera separa as necessidades reais
daquelas que são débeis e não tão necessárias? Será que esse pedido é um sincero desejo ou um passageiro e sem muito valor? Muitas vezes, ao orar por algo, o tempo de espera nos mostra que aquilo não é tão importante assim, ou não é tão necessário, e que, na realidade, nós não precisamos daquilo que pedimos. A demora, queridos, não significa um não de Deus. Muitas vezes é apenas um teste. Os cristãos são muitas vezes ali como uma laranja. Você não conhece o sabor até espremê-la. Só então você sabe o que tinha dentro. Deus muitas vezes nos faz esperar para nos testar. Você realmente quer algo? Não é o que Deus deseja conceder a você, o seu pedido, mas Ele quer ter a certeza que se você realmente deseja e busca receber aquela bênção. Será que aquilo que você tanto precisa faz com que você seja perseverante em suas orações? Muitas vezes, durante o período de espera, nós mudamos o foco da nossa oração. Temos a oportunidade de refinar o nosso pedido, a ponto de termos a certeza se realmente nós precisamos daquilo que nós rogamos a Deus através da nossa prece. Uma das mais extraordinárias e lindas promessas da Bíblia, lá em Jeremias, capítulo 29, nós lemos: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nada que seja de valor é obtido, queridos, com orações que não venham verdadeiramente do coração. Aquilo que muitas vezes sai apenas da boca para fora não vai ser atendido. Deus disse: me buscardes de todo o vosso coração. Deus está dizendo para você nesse momento: peça com convicção e você receberá. Portanto, perseverar em oração me ensina a focar minha atenção em Deus, me ajuda a refinar o meu pedido. E uma terceira razão para sermos persistentes em nossas orações é que a perseverança na oração nos prepara para receber a resposta. Em muitas situações, Deus deseja nos dar muito mais do que aquilo que nós estamos pedindo. E é isso mesmo. Você está orando por algo, mas Ele quer te dar algo muito maior, muito mais. Veja só o que nós encontramos no livro de Efésios, no capítulo 3. Agora, glória seja dada a Deus, que pelo seu grandioso poder operando em nós, é capaz de fazer muito mais do que nós jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar. Infinitamente além de nossas mais sublimes orações, anseios, pensamentos ou esperanças. Esse texto é extraordinário, não? Deus quer fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos. Aleluia por isso. Muitas vezes nós pedimos uma bênção pequena e Deus não nos concede. Por quê? Porque Ele quer nos dar algo ainda maior. Ele quer nos conceder algo melhor. E para isso, nós precisamos estar preparados para receber. Queridos, nós precisamos ser gratos a Deus por Ele não responder a alguns dos pedidos que nós fazemos, pois ainda nós não estamos prontos para sermos atendidos. Deus, pela espera, está nos preparando. Por sinal, se você tem alguma dúvida sobre como Deus atende às suas orações, eu tenho algo especial para compartilhar com você. A revista Esperança, preparada com carinho aqui na Novo Tempo, intitulada Deus me ouve. Ao nós falarmos sobre o preparo que nós precisamos passar, a espera envolvida, quem sabe alguns de vocês possam estar pensando: será mesmo que Deus me ouve? E para ajudar você a encontrar a resposta para essa importante pergunta, aqui a Novo Tempo oferece para você de maneira gratuita essa revista Esperança, que você vai receber aí no conforto da sua casa. Afinal, como que você restaura essa conexão com Deus? Será que existe uma janela aberta para o céu? Como devo orar? Não deixe passar essa oportunidade. Anote a informação que você tem nesse momento na sua tela, escreva para nós e você receberá em seu lar de maneira gratuita essa revista maravilhosa. Só que há algo mais. Existem algumas mudanças que Deus quer fazer em você, na sua vida. E a verdade é que a oração, ela pode mudar circunstâncias, mas acima de tudo, a oração tem o poder de mudar você. E Deus, querido, está muito mais interessado em você do que nas suas circunstâncias. Ele deseja fazer mudanças na sua vida. E por essa razão, Deus permite que algumas situações adversas aconteçam conosco. E é por essa razão também que muitas vezes a nossa oração não é atendida de acordo com a nossa agenda pessoal.
Muitas vezes nós somos atendidos logo após termos efetuado a mudança que Ele deseja em nossa vida. Quando nós estamos prontos para receber a resposta, as portas do céu se abrem e Deus atende a nossa prece. A oração, queridos, não é um jogo de convencimento com Deus, onde nós tentamos convencê-lo de nos atender, porque a nossa principal batalha é conosco mesmo. 2 semanas atrás, eu tive a oportunidade de passar uma semana na cidade de Calcutá, na Índia, a cidade onde a Madre Teresa de Calcutá realizou seu ministério. E quando lemos a história dela, ela tinha no final da sua vida dúvidas em relação à sua conexão com Deus, se Deus realmente a escutava. Uma mulher com o coração daquele, tudo aquilo que fez por amor aos pobres dos pobres, mesmo ela teve essa dúvida. Queridos, Deus muitas vezes permite situações na nossa vida para que nós possamos focar a nossa atenção nele de uma maneira especial, para que a gente aprenda a refinar nosso pedido e também para que nós possamos estar preparados para receber a resposta. E uma quarta razão para sermos persistentes em nossas orações é que a perseverança na oração fortalece a nossa fé. Eu já mencionei para vocês antes e vou repetir, oração e fé andam sempre de mãos dadas. Oração e fé são os dois lados de uma mesma moeda. A fé funciona como musculação. Quanto mais nós exercitamos, mais fortes ficamos. E a persistência em nossas orações faz exatamente isso. Exercita a nossa fé e, consequentemente, a nossa fé cresce, a nossa fé se fortalece. Um traço de maturidade espiritual é visto em nossa paciência e quanto tempo nós podemos esperar. A Bíblia nos aconselha, descansa no Senhor e espera nele. Já no livro de Gálatas nós lemos, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Esse é um momento de importantes decisões. O tempo do Senhor. Aprender a esperar a que a resposta dele venha no tempo exato em nossa vida. Isso, queridos, faz parte da nossa jornada, da nossa maturidade espiritual. Queridos, o tempo de Deus é perfeito. E às vezes o aparentemente atraso em nos atender não significa que Ele está dizendo não para a gente. Não é a recusa ao nosso pedido. A espera serve para que a gente possa voltar nossa atenção para Deus, para o Senhor. Ela serve para que nós possamos aprender a pedir aquilo que realmente nós precisamos. A espera serve para que nós possamos estar preparados para receber a resposta. E também serve para que nós possamos aprender a fortalecer a nossa fé. Se você me permite, eu queria neste momento terminar a parábola da viúva e do juiz. Porque nessa parábola do juiz injusto, que nós lemos no início, você se lembra como é que ela termina? Eu quero ler novamente para você. Cristo disse, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Mas eu pergunto para você, Jesus não está falando sobre a oração nessa parábola? Você pode estar se perguntando, por que agora ele está falando de fé? Porque oração e fé sempre estão juntas. Uma fortalece a outra. Você não pode ter sua fé fortalecida sem oração e vice-versa. Essa parábola, portanto, não é apenas sobre o dever de orar sempre com perseverança. Essa história também, queridos, é sobre fé. Pois você nunca conseguirá orar com perseverança por algo se não tiver fé. Porque a sua perseverança indicará o tamanho da sua fé em Deus. E eu te pergunto, sua fé é grande ou pequena? Você quer saber a resposta? Olhe para a sua vida de oração. Olhe para a sua vida de estudo e reflexão na palavra de Deus. Você tem orado por algo que você pode fazer por você mesmo? Se você tem uma grande fé, você fará grandes pedidos a Deus, coisas que nunca conseguiria por você mesmo. Você pode estar pensando, agora eu vou pedir para Deus, todos os dias, para Ele me ajudar a ganhar na Mega Sena. É só pedir com fé, o pastor disse. Queridos,
Não se esqueça, a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é necessária para agradar a Deus e não a você mesmo. E a fé que Deus concede a cada um de nós tem um propósito. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Portanto, se Deus achar que riqueza será algo que vai ajudar você a alcançar a sua salvação, a salvação da sua alma, Ele vai considerar e vai conceder a você. Mas antes eu lhe aconselho a buscar na Bíblia o que Deus diz sobre as riquezas e o reino dos céus, que por sinal está no mesmo capítulo da história da viúva e do juiz. Prezados, a fé genuína faz com que nós sejamos perseverantes. Como orar com perseverança? Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem busca, encontra. E aquele que bate a porta será aberta. O que acontece é que muitas vezes nós batemos na porta e saímos correndo. Você se lembra quando você fazia isso quando criança? Pois é, muitos de nós continuam fazendo a mesma coisa como adultos pela maneira que nós oramos. Continue pedindo, continue buscando, continue batendo. Não para cansar Deus, mas para o seu próprio benefício. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir e ouvir de sua palavra, a palavra de Deus. E então, você precisa de mais fé? Você quer aprender a orar? Você deseja que Deus interfira na sua vida? Que Ele atenda às suas orações? Seu casamento está em pedaços? Você já não sabe mais o que fazer com seu filho ou sua filha? Você está enfrentando uma série de doenças que não tem cura? Está buscando o melhor emprego? Se você ora por essas coisas e aparentemente não vê nenhuma resposta, e você está pronto para jogar a toalha, se você se sente como aquela viúva sem esperança, sem forças para continuar, sem encontrar ajuda, lembre-se do ponto principal dessa parábola. Não desista. Continue firme em suas orações. Olhe para cima. Não se desespere. Ore. Confie no Senhor. Ore. É a perseverança que lhe dará a vitória no final. Ore. Espere pelo milagre. Seja persistente. Ore. Querido amigo, você quer ter mais fé? Peça a Deus em oração. Querida amiga, você quer aprender a orar? Peça a Deus, tenha fé no Senhor. Você quer viver a experiência da fé genuína? Busque a orientação de Deus através de sua palavra. E não se esqueça, sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir de sua palavra, a palavra de Deus. Portanto, a fim de desenvolver uma fé genuína, não há substituto para o sistemático e dedicado estudo da palavra de Deus. E aqui, as promessas de Deus são a garantia que nós teremos o auxílio e direção, mesmo diante das nossas dificuldades. Você quer ter essa experiência? Se você deseja ter essa experiência de fé, nesse momento eu convido a você a que juntos possamos orar e suplicar que Deus possa, de maneira real em sua vida, ajudá-lo a ter essa experiência. Pai eterno, Senhor, que a nossa experiência de oração seja persistente, que não desistamos e que possamos aprender, Senhor, a confiar em Tua direção, mesmo quando não recebemos a resposta no tempo que desejamos. Dirija-nos, abençoa-nos, e seja com cada pessoa que nesse momento está conectada nessa mensagem. Isso eu te lhe suplico em nome e por amor dele, Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.